Chegamos aí na portaria Anticura do Parque Nacional de Puiuê. 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 Eu prefiro falar Puiuê. Tá errado, não é assim. Eu sou brasileiro. Nós viemos fazer hoje uma caminhada que vamos conhecer duas cachoeiras. A primeira é a Anticura. Salto do Anticura. Isso. E então o a outro gente tá são... indo... Quais são? Qual é o outro? Não lembro. Saltos do parque aí. Daqui a pouco a gente atualiza aí, mas... É isso, nós estamos dentro do Parque Nacional de Puiuê, ou Puiuê, aqui no Chile. E é isso aqui, meu camarada. Tá achando que o verão é agora? Aqui é selva, viu? Frio, chuva. Graças a Deus agora não tá ventando, mas a gente já sabia que as condições seriam essas aqui, bem adversas, visitando parques nacionais com chuva, com frio, e mais uma vez é isso que a gente quer, fugir do tradicional, até porque aqui a gente não pode tomar banho nessas cachoeiras, né? São áreas consideradas sagradas, protegidas, e não é permitido banho aí como igual a gente faz no Brasil. Então é mais um negócio de contemplação mesmo. Então vamos que vamos começar nossas atividades aqui no Parque Nacional Chileno. A partir daqui a gente começa a descer uma trilha. Ela é uma trilha bem tranquila, uma escadaria bem conservada aqui dentro do Parque Nacional. Vamos lá? Vamos começar a descer? Isabela tá na frente aí, ó. É uma trilha tranquila. Ali na frente a gente já escuta o rio, já consegue ver o rio. Aí, ó. Já cheguei aqui na margem do rio. E a gente tem como se fosse um deck aqui, ó. Bem conservado. Que vai nos dar acesso à cachoeira. Aí a neve aí ó, no caminho. É a prova de que realmente tá frio, hein? Vamos lá. Chegamos aqui no mirante do Salto do Rio Anticura. E olha aí, pessoal, mesmo no inverno, mesmo com frio, que beleza, hein? É uma baita cachoeira. E a gente tem a oportunidade de conhecer esse lugar em condições adversas, vazio, sem ninguém, sem fila. Olha aí, muito lindo, hein? Parque Nacional de Puiuê. É isso aí, gente. A gente está aqui dentro do Parque Nacional de Puiuê. E agora a gente vai visitar uma outra cachoeira aqui, bem conhecida também. E local completamente vazio. Graças a Deus. Dá para imaginar como isso aqui deve ficar no verão. Vamos começar aqui agora a trilha do Salto do Índio. A Bela já está seguindo aí, ó. Trilha curta, tranquila. Vamos lá.
E é isso aí, gente. Pegando agora uma outra trilha aqui, mais fechada, muito úmida, com muita água no chão e também trechos com gelo. A única coisa boa aqui desse lugar, né, comparando aí ao nosso Brasil, é que não tem bicho peçonhento, ou seja, tô andando aqui tranquilo, sem medo de cobra, sem medo de escorpião, sem medo de aranha, preocupado apenas em não cair, não escorregar, não tropeçar. Mas como a nossa roupa aqui é impermeável, né, é bem tranquilo. O que você acha, moça, de não se preocupar com cobra, escorpião, aranha? Você está preocupada com o que aqui, Isabela? Eu? Não com nada. Eu estava falando aqui. A preocupação aqui é não escorregar, não tropeçar, não se estabacar aqui, se cagar todo. Tirando isso, é só alegria. Se fosse no Brasil, tinha que estar usando perneira e ficar o tempo inteiro ligado aqui com os animais peçonhentos. Mas aqui não, bem tranquilo, parece um bosque encantado, muito bonito. Árvores enormes, rios muito caudalosos, né? Com muito volume de água. Daqui de cima a gente já consegue ver o poder dessa cachoeira aqui e a força da água. Tudo gerado por essa época aí de chuva, no qual a predominância da água da chuva é muito maior em relação à água do degelo. E é nessa época aqui que a cachoeira fica mais nervosa. Na época do degelo, do verão, ela perde metade da sua força e o volume de água diminui bastante. É isso aí, gente. Chegamos aqui no Salto do Índio, no Parque Nacional de Puyehue. Muito show e, mais uma vez, estamos aqui num local selvagem, sozinhos, com a natureza intocada. Já se encontra aqui numa outra localidade, num outro parque, para visitar mais duas cachoeiras. A primeira será o Salto do Brujo, que a gente está se dirigindo agora, e a segunda, o Salto de la Huilla, que dá nome ao parque.
Estamos chegando aqui próximo ao Salto del Brujo. E essa daqui é a última pontezinha antes de chegar na cachoeira. E aí? Hoje a gente veio fazer um passeio bem bacana. Nós viemos conhecer uma comunidade que está fazendo uma recuperação desse parque, que se chama Parque Isla. E agora nós estamos fazendo uma espécie de ritual da comunidade. Então nós fomos primeiro em uma parte onde a gente se conhece, fala o nosso nome. Agora nós fazemos uma trilha para poder explorar e ouvir os pássaros, ver as árvores. E agora nós estamos caminhando para o fim da cerimônia, que para eles é onde você chega na cachoeira. Então para eles aqui a cachoeira é sagrada, você não pode se banhar, só pode se refrescar com ela. E essa cachoeira aqui... ela vai cair ali embaixo, ó. A gente está na parte alta dela. Provavelmente a gente vai descer. E a água dessa água é a mesma água que vem lá do Lago Puyehue, que é o lago do Parque Nacional. E essa cachoeira não tem muita variação de água, tanto no inverno quanto no verão. Então o fluxo de água é contínuo aí durante todo o ano. Então agora a gente vai seguir a trilha e vamos descer até a parte baixa. Vamos lá na parte baixa. Então, pessoal, aqui conta uma lenda que os povos daqui acreditam sobre esse passarinho, que é o chucal. Ele é como se fosse a cara do parque, a cara da região. É um passarinho bem raro de se ver, porque ele é pequenininho e ele tem muitos predadores. Então ele vive na copa das árvores e é muito difícil de se ver. Eles têm uma lenda que diz que se o chucal cantar do lado direito de um viajante, é bom sinal, é sorte. Agora, se ele cantar do lado esquerdo, aí é má sorte. Por isso que ela disse que a gente tem que caminhar sempre prestando atenção, sem conversar, para poder ouvir se o chucal está cantando do lado direito ou do lado esquerdo. Chegamos no final, onde eles consideram o final do ritual, da cerimônia, né? Aqui eles se referem ao maior contato, à maior conexão com a natureza. Você pode ir atrás da cachoeira e eles dizem que é como se fosse um abraço da água. Então vamos lá. É isso aí, gente. Chegamos aqui no Salto de la Ola, que é o atrativo principal aqui do lugar. Uma cachoeira realmente imponente, não pelo volume de água, mas pela beleza dela, pela cor da água e pelo entorno, além das formações rochosas que a gente consegue observar aqui. Transforma esse lugar aqui num lugar realmente espetacular e mágico aqui, sagrado, do pessoal local. Tá aí mais uma maravilha aí
da Patagônia chilena e argentina, que vai ficar guardado aí na nossa memória para sempre. Depois de um dia agitado de cachoeira, piscina aquecida, chegou a hora do desafio final da noite. Boliche! Boliche aqui no Chile. E a gente vai jogar a partida agora antes de descansar. Pessoal botando aí o sapato já. Isabela vai meter o cholézão dela aí no sapato do bagulho. E é isso aí. Chegou a hora da gente mostrar nossas habilidades aqui com as bolas de boliche.